Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber. E hoje nós estamos falando sobre gestão de empresas rurais e nós estamos recebendo aqui o professor do programa de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília, Marlon Vinícius Brizola. Marlon, no primeiro bloco nós demos uma noção, né, do que se trata justamente a gestão de empresas rurais. Vamos continuar agora em relação ao pós-planejamento. Quais são os próximos passos? Muito bem, Marcelo, veja bem, quem planeja tem que executar e quem executa tem que fazer um controle. Então esse seria o próximo passo. Eu costumo dizer que quem não faz o controle, um adequado controle, ele bota a perder tudo aquilo que foi planejado. Então o que é controlar a atividade planejada? É tentar conferir se aquilo que foi planejado está sendo executado. Para isso, há necessidade de ser feito uma prévia, há necessidade de saber o que eu vou controlar. Então vamos pensar de novo naquele mesmo exemplo das vacas leiteiras que a gente estava falando. Se eu estiver planejando uma produção de silo que vai ser feita para alimentar minhas vacas na seca, necessariamente eu preciso de saber me programar para uma compra de sementes que eu vou plantar do milho, eu preciso me planejar minhas máquinas, tudo aquilo que eu já havia dito. Então, como é que vai ser feito o controle? O controle começa com os prazos que eu previ para plantio, o prazo que eu previ para colheita do material para produção de silo, o prazo que eu previ para a própria colheita. Eles estão sendo cumpridos? Estão sendo cumpridos esses prazos? As pessoas envolvidas realmente estão desempenhando no tempo e na habilidade o que eu pensei de ser feito? E vamos lá para as próprias vacas. Quando eu estou fornecendo, eu estou cortando o silo na quantidade adequada para cada dia? Então, se eu tenho uma quantidade de silo, eu tenho que planejar a quantidade que vai ser cortada e, consequentemente, eu tenho que controlar para que não haja excesso, para que não haja desperdício. Da mesma forma, o fornecimento desses animais. Qual a quantidade que está sendo fornecida? Quantos animais estão comendo em tal dia ou por semana e, consequentemente, qual a quantidade de silo que está sendo consumida? Parece uma coisa maçante, às vezes até chata, mas eu não consigo entender, e é uma coisa que eu sempre falamos isso para nossos alunos, sempre, e para as propriedades que a gente já trabalhou, já deu assistência, é o seguinte: controle, anotação, detalhamento é uma coisa que faz parte da vida do gestor. Não há como você guardar na cabeça, não há como você ficar lembrando das coisas que você fez. Então, um caderno, e hoje em dia, mais do que nunca, um computador. Toda propriedade, seja uma pequena propriedade, precisa ter um computador, uma planilha, algo onde é que ele vai construir informações e anotando e registrando. O registro ele vai servir para um acompanhamento frequente do que está acontecendo e, fundamentalmente, o recurso gasto também, dinheiro, e vai servir também para um acompanhamento futuro. Eu sei o que aconteceu no ano passado, se eu anotei tudo desse ano, e eu vou ver o que deu errado no ano passado, através desse acompanhamento, e o que eu posso melhorar nesse ano. Controle é fundamentalmente anotar, é fundamentalmente registrar as informações. E quem registra tem uma memória fotográfica escrita, garantida, registrada, e vai conseguir ter um bom desempenho a partir daí. Agora, e já falou sobre a questão do controle, agora quem deve ser o responsável por esse controle? Boa pergunta. Veja bem, sempre tem alguém. Às vezes a gente costuma dizer que quem é bom para produzir não é bom para acompanhar, ou quem é bom para vender não é bom para produzir, e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? É que cada pessoa tem suas habilidades. Às vezes, o próprio gestor, o pai da propriedade, o pai da família, ou o próprio empresário, vamos dizer assim, rural, ele às vezes não tem aquela habilidade, ou tempo, ou a paciência talvez de ficar registrando, anotando, fazendo alguma coisa relacionada a esse controle. O que a gente recomenda? Que identifique quem vai ser a pessoa que vai estar registrando. Só para você ter uma ideia, em algumas propriedades que a gente já trabalhou por vários anos,
a gente precisava de estar reunindo aquelas notinhas. O sujeito vai na cooperativa, vai na cidade comprar as coisas, ele vai comprar prego para arrumar aquela cerca, ele vai comprar ração, ele vai comprar um defensivo, ele vai comprar isso e aquilo outro. Então, a primeira responsabilidade, trazer as notinhas, os papeizinhos, o que comprou, e alguém vai ter que pegar essas informações, organizar essas informações e colocar dentro de um controle, para poder saber que, bom, a propriedade deu lucro ou deu prejuízo? Eu vou deixar até para falar um pouco mais disso no final da nossa conversa. Mas essas anotações, elas são fundamentais para poder chegar, serem organizadas. E quem é que vai fazer? Sempre tem alguém que é mais organizado. Seja homem ou mulher, seja pai ou filho, seja um empregado específico, seja alguém que tem uma outra função, mas que no final do dia vai conseguir agrupar aquelas informações de uma forma organizada para poder amanhã ser utilizado no próximo controle, no próximo planejamento. Dá um norte, né? Em que área se deve fazer o controle? Bom, eu diria que a gente começa fazendo esse controle nas principais áreas, naquelas que geram mais impacto dentro da atividade. Então, se eu tenho a produção de leite, vamos dizer, talvez eu não preciso ser tão rigoroso na compra do prego, como eu falei, mas eu tenho que ser rigoroso naquilo que vai gerar maior impacto, na alimentação dos animais, no sêmen que eu estou utilizando para inseminar, na mão de obra, no custo da mão de obra, e eventualmente eu tenho mão de obras excedentes, eu tenho diaristas, eu tenho empreiteiros que eu vou estar trazendo para poder fazer outros serviços na fazenda. Então, essas atividades que geram maior impacto na atividade, elas necessariamente têm que ser controladas. À medida que eu vou conseguindo controlar o principal, eu vou indo para o mais detalhado. Mas não podemos deixar de, pelo menos, controlar aquilo que gera mais impacto no nosso negócio. Agora, quais são os exemplos de controle? Você já citou alguns, né? Mas tem como detalhar um pouco melhor? Tá. Eu diria que, fundamentalmente, um plano de contas é um bom controle. A gente tem que estar acompanhando o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Afinal de contas, como eu disse no início, esse é o nosso negócio. E essa talvez seja a dica que eu tenho que dar mais importante aqui. As fazendas, como muita gente já fala, e é uma informação até antiga, né, que a gente ouve dos pais e dos fazendeiros mais antigos, dos nossos avós, é que fazenda tem esse nome porque está sempre fazendo. É isso? É um ditado antigo. É um ditado antigo. Então, esse sempre fazendo implica que muitas das coisas são imprevisíveis. Então, de repente, pega fogo num lugar, eu tenho que arrumar. Aquilo ali era imprevisível, eu tenho que estar fazendo ali. De repente, há uma oportunidade, eu tenho que comprar um pedacinho de terra, eu tenho que arrumar uma cerca, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, essa imprevisibilidade e esse fazer sempre faz com que a gente tenha que ter esse controle. Porque, muitas vezes, o dinheiro que ia sobrar para mim, eu estou deixando de ganhar porque eu tenho que fazer. Se eu tenho um acompanhamento do que se gasta, eu posso ter uma certeza do que se vai ganhar. Uma dica que eu dou é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um planejamento onde eu vou gastar, por exemplo, R$5.000 por mês. Então, ao longo de um ano, eu vou gastar R$60.000 e vou ganhar 10% disso. Hipoteticamente, estou fazendo uma conta aqui simples para a gente entender. 10% desses 60.000 é o que vai... 10% além dos 60.000 é o que vai sobrar para mim. Então, eu vou ganhar... Vou ter uma receita de 66.000 e vou ter um gasto de 60.000 ao longo do ano, por exemplo. O que acontece? Se eu for fazendo gastos sem esse determinado controle, no final das contas eu vou estar devendo, vou passar do meu lucro. Então, a sugestão que eu daria é o seguinte: mês a mês, se for feito o acompanhamento financeiro mês a mês, eu vou saber o seguinte: se nesse mês eu ultrapassei meus gastos, eu vou ter que ir no mês seguinte ou no outro mês, retirar alguma das coisas que eu planejei para poder garantir que eu tenha meu lucro, para que eu tenha 10% de receita. Esse exemplo de 10% até não é muito adequado, porque ninguém viveria só com esse valor aí tão pequeno. Mas se o fazendeiro achar que ele precisaria ter, e é possível ele ter 20%, 30%, 40%, ele só vai conseguir ter esses 20%, 30%, 40% se ele
conseguir controlar mês a mês e saber, ó, gastei mais, no mês seguinte eu tenho que gastar menos, e assim por diante. Então, essas são as dicas para bom desempenho também Sim. das propriedades. Agora, professor, sobre o programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade de Brasília, como é que funciona? Bom, nós somos, quer dizer, até pouco tempo eu era coordenador, mas eu estou como professor de um programa já há alguns anos. O programa de pós-graduação em agronegócio, ele tem o mestrado, tá? Estamos pleiteando o doutorado, quem sabe para o ano que vem a gente tem essa boa notícia. E é um programa que ele está aberto para pessoas de várias áreas do conhecimento. Nós temos alunos que são engenheiros agrônomos, veterinários, administradores, mas também temos jornalistas, advogados, psicólogos, nós temos várias áreas do conhecimento, porque é um programa multidisciplinar. Cabe todo mundo ali dentro. O curso de mestrado, por exemplo, é de 2 anos, sendo que tem algumas disciplinas que são niveladoras do conhecimento no início e depois outras disciplinas que são optativas. O edital está aberto. Nós, nesse momento, estamos recebendo as inscrições. O candidato tem que apresentar um projeto, um pré-projeto das suas intenções dentro das linhas de pesquisa do programa. E nós temos 2 linhas de pesquisa, uma que trabalha com agricultura familiar e agronegócio, e uma outra que trabalha com agronegócio competitividade no agronegócio. E temos um grupo de professores de várias áreas do conhecimento, de várias formações. E na UNB, na Universidade de Brasília, ela tem uma particularidade. É uma universidade grande, que tem muitos cursos de pós-graduação, e os nossos estudantes, eles não só podem, como devem, a gente estimula que eles façam disciplinas em outros programas. O site, então, professor, o senhor pode falar o site? www.propaga.unb.br. Simples assim. Lá tem todas as informações necessárias, tem a lista dos professores, tem uma lista de vários trabalhos de dissertações que foram desenvolvidas por alunos antigos e eu acho que é uma oportunidade que hoje nós precisamos de pessoas que não só, vamos dizer assim, bem informadas, mas pessoas integradas nessa discussão. Um detalhe, Marcelo, que eu acho que é importante. Muitas vezes as pessoas ficam querendo fazer um MBA e tal. Vamos ser bem honestos aqui. É um mestrado acadêmico. Então, é uma formação acadêmica, onde a pessoa tem uma habilidade para amanhã ser um pesquisador, um professor, ou mesmo ter um conhecimento mais específico. Não é um MBA. A gente, inclusive, deve lançar um MBA em agronegócio no ano que vem, que tem uma visão mais empresarial, uma visão mais para o mercado especificamente. Tá certo, agradeço a participação do professor do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade de Brasília, Marlon Vinícius Brizola. Muito obrigado, tenha um bom dia. O prazer foi meu de estar aqui mais uma vez. Estamos à disposição para o que precisar lá na universidade pelo site da universidade as pessoas têm contato com a gente também, pelo site do programa.